O começo do governo de Epitácio Pessoa. Fala galera, meu nome é Iago e hoje eu tô aqui para falar sobre o 11º presidente do Brasil chamado Epitácio Pessoa, que governou durante 28 de julho de 1919 até 15 de novembro de 1922. Ele assumiu o cargo depois da guerra, então você já deve imaginar o que aconteceu. O país estava em um tipo de crise, vamos dizer assim, então no começo da sua carreira foi meio difícil. Mesmo ele tentando uma política de poucos gastos, ele teve que fazer empréstimos para os Estados Unidos para tentar manter o café nos portos brasileiros e também para trazer energia para a Estrada de Ferro Central, que também é uma das principais ferrovias do Brasil. Só para você saber, ela ligava o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais ainda. O que ele fez para o Brasil? Então, agora eu vou falar sobre alguns fatos da presidência de Epitácio Pessoa. O primeiro fato foi a construção de mais de 200 açudes no Nordeste. E quem não sabe o que é açude significa represa. O segundo fato foi a criação da Universidade do Rio de Janeiro. Alguns falam que ela era a primeira do Brasil, mas na verdade a primeira que foi registrada mesmo foi a Universidade do Paraná. O terceiro fato foi a substituição da libra pelo dólar, que passou a ser o padrão monetário do Brasil. E agora o quarto fato, em 1920, Epitácio Pessoa aboliu a lei que bania a família imperial do Brasil, um ato que foi até simpático, pela minha opinião, porque isso permitia que a família real voltasse para o Brasil. E por último, mas não menos importante, foi a inauguração da primeira estação de rádio no Brasil. Revolta e o fim de Epitácio na política. Uma revolta que ocorreu bem no final do governo de Epitácio Pessoa foi a revolta do 18 do Forte. Eu sei que o nome é estranho, mas essa revolta foi muito importante para o tenentismo, mesmo eles perdendo. Pois foi um tipo que a base para o caminho para a revolta de 1930, que foi aquele golpe que o professor falou lá naquela atividade sobre golpes, que só o Brasil só tem golpe, hein? Pelo amor de Deus. E para quem não sabe o que é tenentismo foi um movimento político que queria algumas reformas na política em si, como por exemplo o fim do voto de cabresto e a criação do voto secreto. E depois que ele largou a presidência, essas coisas, ele continuou um pouco na política. Ele foi até eleito ministro da Corte Permanente Internacional da Raia, não sei do que. Vai estar escrito aí na tela. Mas o fim mesmo foi quando seu sobrinho João Pessoa foi assassinado. Então você já sabe, né? Ele ficou muito abalado e a partir daí foi se afastando cada vez mais das atividades públicas. Esse foi o fim de Epitácio Pessoa.